Vocês gostaram bastante do meu último vídeo sobre curiosidade de Tatenoyusha, certo amigos? Então hoje vamos com mais um dele. Aproveitando que tem muito conteúdo deixado de fora, tanto da primeira, da segunda e da terceira temporada, tem muita coisa para se falar então. Assim, caso vocês realmente mostrem que estão gostando, podem esperar muitos mais vídeos no futuro, isso é claro, enquanto vocês me apoiarem. Hoje, vamos com mais algumas curiosidades, fatos e coisas sobre Tatenoyusha que você pode não saber ainda, ou que não prestou atenção, mas o mais importante, que eu sei que você vai gostar. Em primeiro lugar, vocês sabiam que o Naofumi é o único dentre os heróis atuais que não morreu para ser reencarnado? Na verdade, o certo é, durante essa convocação dos heróis, o certo seria apenas ser invocado, você não morreria para ir para o outro mundo, apenas seria transmigrado. Porém, como nós já sabemos, além do Naofumi, todos os outros três foram pessoas que morreram e então reencarnaram neste mundo. O Naofumi foi a primeira escolha do escudo lendário, assim ele foi invocado enquanto ainda estava vivo. Já os outros três heróis não foram as primeiras escolhas, e sim as escolhas reservas, e assim foram invocados após as suas mortes. Em segundo lugar, e o que é mais engraçado sobre o Naofumi ser o único a não ter que morrer para ser invocado, é que isso não aconteceu apenas dessa vez, amigos. Na verdade, existe um histórico bem longo de muitos tempos e muitas convocações, de que, tirando o escudo lendário, nenhuma outra arma lendária conseguiu invocar de primeira os seus heróis. Basicamente, apenas o escudo lendário consegue convocar suas primeiras escolhas, enquanto as outras armas sempre têm dificuldade com isso e então tem que recorrer às segundas escolhas ou até mesmo estranhos que podem se dar bem nesse papel. Até mesmo pegar alguém aleatório que se encaixe no papel de herói já aconteceu neste mundo. E isso é uma coisa de louco. E isso também nos mostra que além dos usuários, as outras armas também não são tão boas jogadoras de caráter. Em terceiro lugar, vocês sabiam que a fruta favorita do Naofumi neste novo mundo é a fruta rúculo? Essa é a fruta usada para criar álcool, principalmente vinho, ao ser, é claro, diluída na água por ser um forte intoxicante natural. Ela é uma fruta muito concentrada que você tem que diluir em um barril de água para, é claro, conseguir o álcool, onde é literalmente tentar comer uma fruta dessas que você vai desmaiar na mesma hora, potencialmente até mesmo matar pessoas que são muito fracas para aguentar tais níveis de intoxicação. Porém, o Naofumi come elas tranquilamente, pois ele é imune a álcool e intoxicações, e isso meio que se tornou uma marca registrada dele já. Tanto que as pessoas usam essas frutas para filtrar heróis falsos que se passam pelo Naofumi, já que é bem conhecido que ele não apenas ama elas, mas come tranquilamente. Então, se um herói falso se apresentar, eles vão à fruta e se a pessoa bom não aguentar, não é o Naofumi. Em quarto lugar, todos sabemos que a Raphtalia ama profundamente o Naofumi. Não temos como contestar isso. Esse é apenas um sólido fato gravado em pedra, certo amigos? O laço entre eles com o tempo ficou tão forte que chegou a um ponto onde a Raphtalia sempre sabe dizer exatamente no que o Naofumi está pensando, com base em suas expressões faciais. Ela é tipo o metaforando, mas realmente sabe como fazer as coisas. E isso é meio que surpreendente, já que o Naofumi é meio que conhecido por não demonstrar muito seus pensamentos e suas emoções. Claro, ele tem umas caretas meio feias, mas na maior parte do tempo ele não demonstra muito. As pessoas não conseguem ler ele, menos a Raphtalia, que consegue ler ele perfeitamente. Tanto que é por isso também que de vez em quando você pode ver a Raphtalia simplesmente brigando com o Naofumi do nada, sem motivos aparentes, porque ela sabe que ele pensou algo inapropriado ou rude, e assim está brigando com ele para evitar que ele pense essas coisas. Em quinto lugar, e para aqueles que estão assistindo o anime, vocês podem não saber, mas este arco do outro mundo, em algumas partes foram bem diferentes. Um dos principais aspectos diferentes é que a Raphtalia não foi para o outro mundo ao lado do Naofumi, ela não ficou próxima a ele. Na verdade, ela foi ao lado da Glass, do Lark e da Therese. Então, não, ela não esteve ao lado do Naofumi por muito tempo, eles só se reencontrariam mais tarde. E principalmente, a reunião entre os dois, o reencontro entre os dois foi bem diferente também. No anime, o Naofumi achou e protegeu a Raphtalia depois
depois de derrotar o Lixo 2, enquanto na Light Novel é bem diferente. Na novel nós temos um reencontro emocionante da Raftalia e seu grupo, se encontrando com o grupo de Naofumi antes da luta contra o Lixo 2, onde agora juntos eles então partiriam para essa mini guerra, já que o Lixo 2 possuía tipo quase um exército. Em sexto lugar, e uma coisa curiosa sobre a Filo, é que segundo o próprio Naofumi, que é como seu pai basicamente, ela só está interessada em algumas poucas coisas: comida, carruagens que ela possa puxar e a própria Melt, que é sua amiga. Isso é claro excluindo a Raftalia, mais ou menos, e principalmente ele, que é como um pai para ela, é o seu mestre. Além disso, por natureza, a Filo gosta muito de todos os membros da sua espécie, enquanto odeia muito qualquer dragão. Basicamente, os Filoliais e os dragões são inimigos. E sim, nós podemos ver que os gostos da Filo são extremamente simples, mas também é o que a torna tão especial. Em sétimo lugar, sabemos que a Fitória, a ex-rainha dos Filoliais, é alguém ancestral, mas vocês sabiam que isso é simplesmente um mistério? Sabemos que neste mundo existem sim algumas maneiras de você ser longevo e viver por muito tempo mesmo, como a Fitória, por exemplo. Uma dessas formas é justamente ser uma besta mística, já que as poucas bestas místicas que nós vimos viveram por centenas de anos. Basicamente, de alguma maneira, ao ser uma besta mística, você meio que ganha uma longevidade extraordinária, vivendo séculos tranquilamente. A Fitória, é claro, é de fato uma besta mística do mundo onde o Naofumi foi invocado, mas nunca foi explicado explicitamente a razão pela qual ela se tornou uma besta mística, como ela se tornou uma e, claro, o quão grande é o papel disso em sua longevidade. Em oitavo lugar, e nós já sabemos muito bem, ou pelo menos muitos teorizam muito bem, que a Fitória foi criada por um antigo herói lendário há muito tempo atrás, certo, amigos? Isso é algo que ela meio que deixa claro, bem implícito, mas bem claro mesmo, em uma conversa dela com o Naofumi, onde inclusive ela até mesmo se lembra daquele ex-herói do escudo, ou pelo menos é o que a gente teorizava sobre ele realmente ser um herói do escudo ou não, sabíamos apenas que ele era um herói. E claro, como meio que ficou implícito que ela foi criada por Herói do Escudo, a comunidade passou muito tempo se remoendo, se remexendo, tentando ligar pontos aqui e ali para provar que isso era verdade. E aqui eu vou dar um pequeno spoiler se era ou não verdade, então se você não quer o spoiler, claro, pule para os minutos que estão na tela. Sim, amigos, a Fitória é de fato a filolial de um dos escudeiros passados, onde eu não vou entrar em detalhes para não dar spoilers sobre como isso aconteceu, quem era o escudeiro e de quanto tempo atrás, mas sim, de fato, um escudeiro lendário do passado foi quem criou ela. No caso, é mais dizer que ele fez com que ela crescesse da maneira como ela cresceu. E vendo que o seu mestre era um escudeiro lendário como o Naofumi é, pode ter sido isso que fez com que a Fitória se tornasse uma besta mística. Em nono lugar, e nesse ponto, aqueles que assistem o anime já conhecem o Half-Chan, certo, amigos? Esse Shikigami criado ao combinar o sangue do Naofumi e os cabelos da Raftalia, sendo quase uma espécie de filho deles. Então, ele não apenas é o progenitor da raça Half, mas também é algo que significa muito para a própria Raftalia, não de maneira muito boa, mas significa algo para ela. Embora a Raftalia goste do Half-Chan, ao mesmo tempo, existe uma raça de monstros que veio dele, já que ele é o progenitor da raça Half. E esses monstros vivem na região da aldeia do Naofumi. E a Raftalia meio que não gosta que existam monstros que têm os seus genes, o seu DNA. Em décimo lugar, porém, mesmo que a Raftalia não goste muito da raça dos Halfs, o Half-Chan é meio que uma exceção, já que ela realmente gosta um pouco dele. De início, ela não gostava muito que o pet amado do Naofumi tivesse tantas semelhanças com ela e meio que fosse derivado dela ao mesmo tempo, mas o Half já demonstrou que não tá pra jogo quando protegeu o Naofumi, e assim meio que a Raftalia passou a gostar um pouco do Half-Chan e perder um pouco do preconceito contra ele. Porém, ao mesmo tempo, a Raftalia também se sente meio envergonhada quando o Naofumi começa a demonstrar carinho e afeição pelo Half, já que meio que eles são
parecidos de certa forma, e ele meio que tem os genes dela. Ah, e claro, ela tem ciúmes dele também, né, já que o Naofumi é bem carinhoso com o petzinho e não com ela. Em 11º lugar, vocês sabiam que a Eclair, aquela mulher que fez parte do grupo do Naofumi por um tempo, antes de deixar o grupo e fazer parte de sua vila, na verdade é a filha do homem que era o Lorde de onde a vila da Raphtalia ficava no passado? Eu sei que ficou meio confuso como eu expliquei, porque eu não sabia como explicar isso, mas basicamente, a vila da Raphtalia, antes de ser queimada e destruída, ficava em um lugar. Esse lugar era a região de um Lorde, e esse Lorde é o pai da Eclair. E embora o pai dela governasse aquela região, ela passava muito tempo no Castelo Real treinando para ser uma cavaleira, e assim, ela não tem muitas lembranças sobre o que realmente acontecia lá, mas ela sabe que de fato era o lugar onde a vila dos demi-humanos ficava. E ainda assim, mais tarde, o seu pai seria morto pela Igreja dos Três Heróis durante a primeira onda da calamidade, e as terras da sua família seriam queimadas e luteadas pelos caçadores de escravos e soldados de Melromarc. Obviamente, tudo isso durante a ausência da rainha, mas ainda assim aconteceu, e claro, isso mexeu com a Eclair. Em 12º lugar, depois que o pai de Eclair foi morto, ela em pessoa caçou todos os comerciantes de escravo que estavam capturando os habitantes da vila da região dele, para tentar trazer justiça àquele lugar. Tanto que é por isso que ela demorou para conhecer os heróis e não estava lá. Ela era uma cavaleira muito importante em Melromarc, mas não estava na convocação, porque estava caçando os comerciantes de escravos. Porém, quando ela defendeu as pessoas dos escravistas, a igreja proclamou que ela havia sofrido a lavagem cerebral do Herói do Escudo e prendeu ela nas masmorras, onde assim ela ficou presa durante todo aquele tempo do começo do anime até a rainha voltar para Melromarc. Basicamente, ela tentou fazer o bem e foi presa por causa disso. Afinal, já sabemos o quão merda era a Igreja dos Três Heróis e, claro, o próprio rei. A situação da Eclair só mudou mesmo quando a rainha voltou, onde ela primeiro achou a Eclair e então a liberou de sua prisão, finalmente dando liberdade para a cavaleira. Em 13º lugar, e falando na rainha Mirelia, sabiam que ela tinha um hobby de aprender mais sobre os 4 heróis lendários? No caso, não os fracassos que foram convocados nessa geração, e sim nas gerações anteriores que deixaram lendas para trás. Obviamente, eu não vou mentir, os heróis lendários das gerações anteriores não eram muito melhores. Basicamente, o único herói decente sempre foi o Herói do Escudo. Porém, nessa geração, eles são ainda mais patéticos que o normal. As ações da Mirelia em querer a coexistência dos humanos e demi-humanos em seu país e tentar tanto políticas amigáveis por aí, vem justamente disso, uma inspiração nas lendas dos heróis passados e claro do próprio país de Falbury, onde as duas raças coexistem pacificamente. Basicamente, ela quer um país onde isso de fato volte a acontecer, um país pacífico com todo mundo vivendo em paz. Em 14º lugar, e embora nós conheçamos muito bem o país de Melromarc como um país não muito bom para se viver, sabiam que ele já foi considerado consideravelmente bom antes das ondas começarem, quando a rainha Mirelia ainda era presente e estava envolvida diretamente na situação do país e em sua diplomacia. As coisas eram muito boas, amigos. O rei, embora um tolo, não tinha voz e poder real para estragar as coisas, da mesma forma que a Malt, que nem herdeira era, não tinha nenhum poder para realmente fazer nada. Porém, foi só Mirelia sair do país que a pessoa em quem ela confiou para ser seu braço direito morreu na primeira onda, onde definitivamente não é revelado, mas essa pessoa foi morta pela Malt ou pelo rei. Com toda certeza não tem como isso ter sido uma morte acidental. E claro, com o braço direito dela morto, bom, com o tempo o rei colocou as mãos nas rédeas, a Malt colocou as mãos no rei, e bom, tudo desandou. E por último, mas não menos importante, em 25º lugar, sabiam que a convocação dos heróis lendários era para acontecer em vários países diferentes, em vez de apenas em um lugar? Mesmo que os países sejam inimigos e se odeiem, quando o mundo está acabando, eles colocam as diferenças de lado um pouco e se juntam para, é claro, não todo mundo morrer, focando assim no que realmente importa, que é lidar contra as ondas da calamidade. Assim, eles fizeram o Conselho dos Países,
onde decidiriam onde cada herói seria invocado e, claro, como eles iriam crescer os heróis para serem fortes o suficiente. Porém, como o ritual aconteceu em Melromark sob as maquinações da Malt e do Lixo, a situação que já era ruim ficou ainda pior. Aqui, a Mirelia não podia fazer nada além de tentar aplacar a ira dos outros governantes e da violação clara do pacto, principalmente quando descobriram como o Herói do Escudo estava sendo tratado, já que diferente de Melromark, que odeia o Herói do Escudo porque eles são um bando de lixos, o mundo, é claro, o vê como uma boa pessoa, principalmente Sylteveld, que adora o Herói do Escudo. Para eles, o Herói do Escudo é como se fosse um deus quase. Então sim, basicamente, a Malt e o Rei Lixo, se não fosse pela Mirelia acalmando as coisas, teriam destruído o seu país, já que sem a Mirelia acalmando os outros, todo mundo teria atacado Melromark e acabado com o país deles. Se tem alguma coisa aqui que eu errei, sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo, e claro, se você tem alguma coisa a adicionar em cima do que eu já falei, comenta aí também porque eu quero saber e compartilhe com todo mundo. Se curtiu o vídeo, deixa o gostei embaixo para me apoiar e ajudar mais pessoas a assistirem o meu conteúdo. Se puder também, se inscreva aqui no canal para ficar por dentro dos meus próximos vídeos e, claro, acompanhar o meu conteúdo que eu sei que você vai gostar. Agora, eu fui.